Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora de Educação Física, Gisele Souza. Esse é o Natan. Oi, Natan! Nós vamos falar hoje sobre jogos cooperativos sem perdedores. Vamos lá? Jogos cooperativos sem perdedores. Objetivo da aula: estimular a cooperação, aprimorar a relação interpessoal e vivenciar uma atividade cooperativa sem perdedores. O que sabemos? Você conhece algum jogo cooperativo sem perdedor? Você acha que vencer é sempre importante? Perder nos ensina alguma coisa? Perder ou ganhar, o importante é competir. Você concorda com esse ditado popular? Você concorda com essas perguntas que nós colocamos aqui hoje? Como é que é? Você gosta de perder, de ganhar? Sempre quer ganhar? Vamos ver. Jogos cooperativos sem perdedores. O que é, segundo Broto, 1999? São exercícios para compartilhar, unir pessoa, despertar a coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmo, mas sim uma fonte de prazer. Os jogos cooperativos sem perdedores quer dizer que você não precisa se preocupar em ganhar ou em perder o jogo. O mais importante é que você jogue, que você coopere entre a equipe. Esse é o maior objetivo dos jogos sem perdedores. Foram difundidos a partir da preocupação com excessiva valorização do individualismo e a competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente pela cultura ocidental. Considerada como um valor natural e normal da sociedade humana, a competição tem sido adotada como uma regra em praticamente todos os setores da vida social. Então, com a preocupação da vida moderna, se preocupou que só queria competir, só ganhar, todo mundo competindo, todo mundo querendo ganhar, o individualismo, eu sou importante, o restante que se vire. Então, surgiu os jogos sem perdedores. Surgiu essa preocupação de vamos cooperar entre si. Todos jogam para superar um desafio comum e pelo prazer de jogar. Todos fazem parte de um mesmo time e o resultado é compartilhado. Muitas vezes são jogos onde simplesmente não existe competição, mudando a visão do que é divertido quando ganha um do outro. Os jogos sem perdedores, normalmente eles são um desafio. A gente propõe para uma equipe desafiar, um desafio onde que todos tenham que participar, tentando fazer a melhor estratégia para conseguir desvendar o desafio. Segundo Orlick, a diferença entre jogos cooperativos e jogos competitivos é que nos cooperativos todo mundo se ajuda e todos ganham, pois esses jogos eliminam o medo e o sentimento do fracasso. Eles também reforçam a confiança em si mesmo, como uma pessoa digna e de valor. Quando você faz o jogo cooperativo, você não está preocupado em ganhar e perder, você está preocupado em chegar lá, em ter aquele objetivo é chegar. Quando você está na competição, você está preocupado em ganhar, em perder, em ganhar em obedecer às regras. Então, o jogo competitivo traz isso para a gente. Regras bem específicas, não são flexíveis, o ganhar é muito importante. E o cooperativo não, o cooperativo pode ser mudado as regras, pode se adaptar conforme a idade, conforme o tempo, conforme o local que você está. Isso são jogos cooperativos. Jogos cooperativos sem perdedores. Quais são as características? Então, qual que é a visão do jogo? O que é possível para todos e o que parece possível só para um. Então, objetivo, tanto faz. E na cooperação é ganhar juntos. Na competição, ganhar do outro. O outro, é impossível. Quem é o outro? É possível jogar sem o outro. Na cooperação, o outro é parceiro e amigo. Na competição, o outro é adversário e inimigo. Qual é a relação? Quando você está omisso, é indiferença, cada um na sua. Omissão é quando é individualismo, né? Cada um fica na sua.
Na cooperação, interdependência, a parceria, você precisa de parceiro. E na competição, dependência, rivalidade, você é contra aquela pessoa. Qual que é a ação? Lá no individualismo é ser jogado, eu quero jogar. Na cooperação é jogar com o outro. E na competição é jogar contra o outro. O clima do jogo. Muitas vezes no individualismo o clima é chato. Na cooperação você tem que ter ativação e atenção. E na competição? Na competição gera uma tensão, um estresse. E o resultado? Resultado continuíssimo. Na cooperação o resultado é sucesso, é compartilhado entre os jogadores. E na competição, ilusão de vitória individual. Ah, eu venci. Na verdade foi a equipe que venceu quando é futebol, quando é basquete. Quando é atletismo é mais individual mesmo. Mas do mesmo jeito tem uma pessoa por trás toda do atletismo. Quem treinou, quem marcou o tempo, né? E qual a consequência? Na omissão é alinhação. Na cooperação é vontade de continuar jogando. E na competição, acabar logo com o jogo. Tá 1-0 lá, teu time tá ganhando de 1-0, você quer terminar logo o jogo, termine logo esse jogo. Né? E a motivação é fuga. E na cooperação é o amor, né? É a solidariedade. E na competição é o medo de perder. E o sentimento? Na omissão, pressão e controle. Na cooperação é a alegria e a comunhão. É o cooperar, né? E na competição? É raiva, é solidão. Puxa, eu perdi. Muitas vezes a gente vê os jogadores chorando, né? Quando perde uma final, dá aquela tristeza neles. E qual é o símbolo? Na omissão é a muralha, na cooperação é a ponte, porque você sempre vai ligar com alguma coisa a cooperação. E na competição é um obstáculo, você tem que superar aquele obstáculo sempre. Jogos cooperativos sem perdedores. Quando ninguém perde, todos ganham. Quando poucos ganham, todos perdem. Olha que frase legal para se refletir, né? Tem uma outra frase aqui. Em toda a nossa vida, o que não podemos perder, a fé e as oportunidades. A derrota em si não define ninguém. A forma como se reage à derrota, sim. Então, como que a derrota? A derrota, você perder, não define que você seja bom ou ruim quanto pessoa. Mas como você reage ali. Aqui, ó, tem o Mike Tyson. O Mike Tyson, ele mordeu a orelha do Holyfield enquanto perdia a luta. Ele não aguentou, ele estava vendo que estava perdendo, ele foi lá e mordeu a orelha do Evander Holyfield, porque ele não estava aguentando a pressão, ele estava perdendo a luta. Né? E o Floyd Patterson foi derrubado 7 vezes pelo sueco Ingemar Johansson, em uma disputa de título mundial, antes do árbitro interromper a luta. Essa pessoa aqui, ó, que ela foi derrubada 7 vezes. Em uma entrevista, dia depois, Patterson disse: eles falaram que eu fui o homem que mais foi derrubado, mas eu também fui o que mais levantei. Ele foi positivo, né? Ele foi derrubado 7 vezes, mas ele levantou 7 vezes. Isso foi importante para ele. É a forma como se reage à derrota. Patterson foi campeão olímpico, bicampeão mundial dos pesos pesados e venceu o seu adversário 2 vezes depois do acontecido, ambas por nocaute. Então, depois que ele perdeu, 7 vezes caiu, ele enfrentou novamente o adversário e ganhou por nocaute as 2 vezes. A maneira como você joga irá refletir a maneira de encarar a vida. Portanto, um jogo cooperativo pode proporcionar muito mais do que imaginamos na vida de alguém. Então, cooperar, muitas vezes, a empresa faz um jogo cooperativo lá para selecionar as pessoas, porque ela quer ver como que a pessoa reage ao jogo. Os jogos cooperativos permitem uma ampliação da visão sobre a realidade da vida, refletida no jogo, percebendo diferentes estilos de jogo. Vida é possível escolher como consciência o estilo adequado para cada momento. Né? Olha lá os alunos cooperando aqui, ó, passando a bola por baixo, e eles também passando por baixo, um ajudando o outro. Vamos para o exercício número 1? E você, já ganhou? Já perdeu? Faça um breve relato em seu caderno, contando um pouco dos seus sentimentos de vitória e derrota no jogo que participou ou participa. No máximo de 10 linhas. Conta lá um pouquinho da sua vitória, da sua derrota. O que você sentiu? Será que você sentiu alegre, feliz quando você ganhou? Quando você perdeu? Triste, raiva? O que você sentiu? Vamos lá?
Voltamos! Conseguiram resolver o exercício? Fizeram um breve relato? Compartilhe com seu professor como foi perder, ganhar e com seus colegas também. Agora eu vou fazer um exemplo aqui de jogo sem perdedor. É o jogo da travessia. Todos os estudantes formam um grupo que está em um navio. Os estudantes vão formar um grupo que está no navio, representado por uma das áreas de gol da quadra. A outra área é a terra. Todo o resto da quadra é o mar. O navio está naufragando, ele está afundando. E o objetivo da equipe é resgatar todos os ocupantes do navio, fazendo uma travessia até a terra, de uma área a outra. A travessia deve ser feita sem que os resgatados encostem nenhuma parte do corpo no mar. Olha lá, então aqui está o navio. O navio são vocês ali, né? A travessia, eles têm que atravessar. Aqui é tudo mar, tem que atravessar até o outro lado que é terra. Levar um de cada vez. Como é que vocês vão fazer isso? Como é que a gente pode poder levar sem tocar no mar? Sempre, quando a atividade é sem perdedor, ela é um desafio também. Como é que vai fazer? Vai colocar nas costas, vai colocar em cima, sem que encoste no mar. Então, esse é o desafio da travessia. Vamos para o exercício número 2? Agora que você conheceu o jogo travessia, escreva um jogo semi-cooperativo que você conhece. Você conhece algum jogo semi-cooperativo? Escreve aí no seu caderno. Vamos lá?
Voltamos! E aí? Conseguiram um jogo semi-cooperativo que você conhece? Como a travessia? Escreve lá em seu caderno e compartilha com os colegas. Os jogos cooperativos sem perdedores. Podemos vivenciar os jogos cooperativos como uma prática educativa, capaz de transformar nosso condicionamento competitivo em alternativas cooperativas, para realizar desafios, solucionar problemas e harmonizar os conflitos. Como o jogo A Travessia. Você tem que conversar com os colegas para tentar levar lá o pessoal para a Terra. Como é que foi isso, né? Teve que discutir, teve que todos cooperarem, teve que se ajudar. Então, vários sentimentos foram trabalhados ali. Quais são as metas? Metas é coletiva e não individual. Então, você vai ter uma meta coletiva, onde todo mundo vai participar. Todos dependem um dos outros para o desenvolvimento coletivo da sociedade. Como a travessia ali. Todos dependiam um do outro. Não era individual. Não existe exclusão de ninguém. Lá no jogo, a gente percebeu que todos teriam que ser levados. Não podia deixar ninguém. Verdadeira participação de todos. Todos têm que participar. Foi discutido qual foi a melhor forma de atravessar o mar. Um com os outros, não contra os outros. Um teve que ajudar o outro ali. O mais pesado teve que segurar o mais leve. Como foi, será, né? Sem agressões físicas e verbais. Você não vai xingar o colega porque ele não tem força, ou porque ele pode ajudar de outra forma, né? Pensando a melhor estratégia. Então, cada um, na possibilidade de cada um, você tem que trabalhar ali nos jogos sem perdedores. Vamos para o exercício número 3? Vamos pesquisar. Pesquise se existem jogos eletrônicos cooperativos. Descreva em seu caderno as regras desse jogo. Vamos lá? Voltamos!
Viram algum? Pesquisaram aí? Qual jogo eletrônico é cooperativo? Escreve em seu caderno, compartilha com os amigos. Saiba mais, jogo cooperativo ou jogo competitivo? Esse vídeo aqui tem um vídeo bem legalzinho sobre jogo cooperativo e competitivo, tem a diferença entre eles. E o que estudamos hoje? Conceito de jogos cooperativos sem perdedores. Para que servem? Exemplos de jogos cooperativos sem perdedores, que foi o jogo da travessia. Perder é ruim? A gente viu se perder é ruim ou é bom. Aqui, no caso, a gente viu que perder não é tão ruim. A gente pode cooperar, pode ficar conversando, ver a melhor estratégia, sem estar preocupado com a vitória. Só ganhar é o que importa? A gente viu que não, que o que importa é colaborar entre todos, que todos consigam fazer o mesmo objetivo. Quando todos participam, todos ganham? Sim, quando todos participam, todos ganham. Todos ganham o quê? Ficam mais alegres, ficam mais felizes, ganham vários tipos de sentimento. Não tem aquele sentimento de derrota, de tristeza. O individual em prol do coletivo. O individual, ele trabalha em prol do coletivo? Será? Eu acredito que não, né? O individual trabalha só com você. E o coletivo não. O coletivo precisamos trabalhar com todos. Então, a tua melhor capacidade, você pode colocar ele no coletivo. Bom, pessoal, nós falamos sobre jogos semi-cooperativos hoje. Até breve.